Estamos aqui mais uma vez, tentando pela enésima vez falar sobre este jovem aqui. Não sou eu. Este jovem soldado que sacrificou sua juventude em prol de seus ideais na Segunda Guerra. Guerra Civil? Roda a vinheta. Juliano, vamos esclarecer os incautos. O que é Capitão América? Quem foi Capitão América? É o Capitão Hydra? Nunca. Isso é um vídeo pra ti, que acha que o Capitão é um poste enrolado numa bandeira, ou só um cara tipo... Nacionalista? A cara do... É o Trump correndo coisa. Que é um retrato da sua presidência, que é um retrato do ideal atual do país. Não é isso. O Capitão é o ideal da época que ele foi criado, é o ideal sobre... Cada país é fundado de uma forma de pensar no ideal. Não é a pessoa americana, é o ideal americano. Ele é o sonho americano. É o sonho americano, isso. Especificamente. A gente não vai falar sobre sagas específicas, vamos pegar alguma coisa pincelada, mas é aquela coisa do sentimento de cada época do que é o Capitão América. Não vamos entrar em detalhe em Jack Kirby, nada disso. Vamos pegar do Steve Englehart, Império Secreto, pra frente. Até uma coisa, só um adendo. Tu acha que o Capitão Hydra vai durar muito tempo? Isso é um mercado. E polêmica vende. Tu acreditou que o Superman morreu? O Batman estava aleijado? Tu acreditou que o Ben Reilly é Homem-Aranha? São fases, isso vai acabar. Wolverine ia ficar morto pra sempre? Nunca vai ficar. Assim que o direito do filme voltar pra Marvel, ele sai do casulo. Já saiu? Já saiu. Na verdade até já saiu. Saiu pra? Mas enfim. Atualizado. Vamos lá. Fase do Steve Englehart. Anos 70. Em diante. O Mark Waid é um cara que é fãzaço disso aí. Mark Waid começou a escrever depois. Ou seja, ele pega... Imagina o ícone americano, ele pegou aquela pós-fase do Instagram, o próprio Lee do Kirby. Isso, que ali ele era só um caçador de comunistas, né? Uma fase que pode esquecer. Aí ele está unido com o Falcão, na primeira aparição do Falcão. Capitão América e The Falcon. Exato. E imagina tu pegar um ícone americano que enfrenta uma organização terrorista, que é o Império Secreto, que é o pano de fundo das histórias do Englehart é o Império Secreto. E chega no final disso aí, o chefe é o presidente americano. Depois outros autores também beberam um pouquinho dessa fonte para contar uma outra história de uma outra maneira. Pega aquela época do Vietnã quase acabando, o Batalha por Direitos Civis, o Nixon também, Nixon. O sentimento americano estava em baixa. O que é ser um americano? Lembrando que o ideal do Capitão América, quando ele foi criado, era para enaltecer as Forças Armadas. Mas só que o Englehart ele não foi para esse quesito da parte militar da história. Mas sim o povo é que importa pro Capitão América. Tanto é que nos anos 80, lá quando o Frank Miller pegou aquela edição da Marvel Fanfare, que aqui no Brasil, infelizmente, aquela história saiu de maneira ridícula, quando ele pega a Declaração dos Direitos Humanos, quando na verdade ele carrega a bandeira que ele está carregando. Eles mudaram, né? Aqui eles mudaram. Coisas da Abril. Por que? Não sei, porque talvez a linha editorial tenha pensado que o Capitão América era aquilo ali. Sim. E na verdade não, eles não entenderam o espírito e talvez a nossa audiência não estivesse preparada para entender esse tipo de coisa. Eles acharem que o leitor é burro. Eles acham que o leitor é burro. Ainda tem uns que não acham hoje em dia. Exato. Aquela coisa, por exemplo, ele não mostra certamente que o presidente, que é uma silhueta do Nixon, é o chefe do Império Secreto. Mas ele fica subentendido. Ele fala, na Marvel deixou. Não, eu achei que não... Se é verdade ou não, ele fala que ele não precisou mostrar. Isso não é Alter Ego? Isso aí foi Alter Ego. E não precisa mostrar. Alter Ego é uma revista de entrevistas e de artigos relacionados aos bastidores e as coisas dos quadrinhos antigos editada pelo Roy Thomas. E antes da versão Wizard. Isso. E por causa depois o que ele faz? Ele está desiludido com o país, com os rumos, ele desiste de ser o Capitão América. Ele vira um nômade. Exato. O nômade não surgiu com Jack Monroe. Exato. O capitão foi o nômade. E o título continuou Capitão América, só que ele não era o capitão. Ele usava a roupa do nômade. Ou seja, alguém sem pátria, alguém que vaga por ele. Aí, passada essa fase... Passada essa fase, chega um carinha lá que também não era muito conhecido, ele só tinha escrito lá os X-Men, desenhado, né, com o Chris Claremont, o John Byrne. E aí ele Quem escrevendo? Roger Stern, né? Roger Stern. Vou fazer a camiseta dele, eu amo o Roger Stern. Vai, eu compro. Ele pega e enaltece o que? Ele resgata personagens dos invasores, resgata o sentimento da Segunda Guerra, na verdade a fase europeia, 8 edições, apenas 8 edições.
É War Remembrance. War Remembrance, que tem a história do capitão concorre à presidência. Também, o que aconteceria... Não, ali não é o que aconteceria ser. Ali é a história que ele concorre, aí ele resgata os personagens europeus, no caso, que fizeram parte dos invasores junto com ele. Falam que ele quer pra ele concorrer, no final ele fala... Eu perco... Como é que é? Não, vocês estão querendo me enaltecer, mas não sou um ídolo. Eu não sou uma pessoa... O que realmente importa é vocês, é o povo. Exato. Você tem na cabeça. Mas isso aí foi matou a pau. E outra, o traço de John Byrne, assim como o diálogo de Stan durante todas as edições, mesmo que seja contra o Barão Sangue, Union Jack como parceiro e tal, aquilo ali tudo, o Mr. Hyde, a SHIELD, o próprio papel da SHIELD, ele batendo de frente com o Nick Fury em relação à maneira com que a SHIELD tocavam as coisas, ou seja, ele, o Capitão Soldado, não sei o que, não é assim. Ele não é, ele tem a alcunha de Capitão América, mas antes disso ele é a pessoa. Que foi uma coisa que eles resgataram bastante no filme e ficou legal. Resgata, antes da fase do Stern, tem a fase do Demetrius. The Matrix também. Coloca aquela coisa psicológica, cria aquele amigo de infância do Rogers, que é gay. Exato. Que é muito foda isso. Ou seja, a América não é só gente branca. Exato, não tem a hegemonia só, não é ariano o negócio. Sim. Tanto que, aí, passado a fase do Byrne, entra o maior run e que eu sou fãzaço pra caralho, que é o Mark Gruold. Mark Gruold, cara. E ele resgata o Capitão. Ele continua aquelas histórias, né? Sobre vilões e tal, não sei o quê. Principalmente ele destaca muito a Irmandade da Serpente, ele destaca a parceria com o Nômade. Eu gosto muito do romance do Capitão com a Cascavel. A Cascavel ela é muito... É a mulher gato do Capitão América, sabe? Ela é o Capitão, Exato. Sabe? Aí o caos ali do Capitão. Tem o Nômade, tem ele foi um elenco de apoio muito bacana que ele vai desenvolvendo ao longo disso aí, e aí chega numa história que é isso aqui, cara. Isso aqui, ó. Desenhado por Mike Capitão América nunca mais. Essa capa pica. Tem que falar isso, a capa foda pra caralho. Que ele abandona. Por quê? Porque ele não acredita mais no governo, era Reagan, anos 80. Ele não acredita mais no governo e o governo não quer mais ele como Capitão América. Imagina, eles acham um documento antigo que mostra, nós somos donos do uniforme e do nome do escudo. Ou seja, tu trabalha pra gente, fazendo o que a gente quer, ou, uma pausa dramática, ou tu larga o seu capitão. Ele chega, peraí, eu sou eu, o que importa é o que eu sou, não o uniforme. E larga fora. E até é um discurso que, pra quem não viu, De Volta ao Lar, o Tony Stark fala pro Homem-Aranha. Sim. Ele diz assim, porque sem uniforme eu não sou nada. Se tu acha isso, então tu não merece usar. É basicamente o Steve Rogers é o contrário. Sim. Ele pega e diz assim, eu, como pessoa, sou muito mais disso aqui. Tanto que ele vira o quê? Capitão. O que é só, nos anos 80, né? Sim. Tudo uniforme preto. Aí é a fase. O Hulk é cinza, o Homem-Aranha e o Capitão com o uniforme listrado, preto e branco. E com estrela vermelha. Não, a estrela é preta, eu acho. Preto e tem um fundo branco. Isso. E o que o governo faz? Dá uniforme para um cara que foi inimigo. Até isso, a gama de inimigos com o Martin Wood. De extrema direita. Exato. Super patriota. Ele colocou o conceito do apátrida. O nome, que tinha um apátrida, que era um cara anarquista, que era uma organização terrorista. O anarquia do Batman. Exato. Aí tem o super patriota, que daí vai um cara que é de direita, filho de meio oeste, interior. Exato. Tipo a pena do Big Bang Theory, assim, sabe? Aquela vidinha perfeita. E aí fica o contraponto. O Capitão, em sua jornada pelo interior dos Estados Unidos, lá e participando esporadicamente dos Vingadores, ele volta dos Vingadores com 300. Aquela busca de o que é América, quem eu sou. E aí o personagem do John Walker, ele começa a descobrir outras coisas em relação ao governo e começa a se incomodar com aquilo e começa a admirar o Capitão América. E aí o que o governo faz? Começa a implantar maneiras de pegar e puxar ele cada vez mais pro governo. Mata os pais dele de maneira violenta. O cara entra em colapso nervoso e por trás daquilo ali tá ninguém menos que o Caveira Vermelha, que pegou e manipulou toda aquela situação, inclusive manipulou a questão da comissão e até o presidente também, com a seleção da Irmandade, o veneno da Irmandade da Serpente, tudo fecha. O ciclo todo que começou lá atrás, nos confrontos dele com a Irmandade da Serpente, vão culminar na edição 250 do título do Capitão América. Você pode falar... 350, edição 350. Pode falar, Caveira Vermelho de novo. Não, mas ali ele tá muito bom, cara, e fecha com a política
da época. E ele tá num corpo clonado do Steve Rogers. Detalhe, isso nós não falamos que aconteceu na 299-300 do J.M. DeMatteis. Que é onde ele morre. Exato, que é quando ele morre. Isso, o Caveira Vermelho estava morto. Entre aspas, né? Aparece também a filha do Caveira. Sim, a primeira vez, a Pecado. Isso, a Pecado. Mas eu gosto da Madre Superior. E as irmãs. Pode ser melhor. Daí o Caveira fica sumido e volta a quem é esse empresário, manipula todo mundo. No final, e a cara do Steve Rogers. No final tem desenho do Kieran Dwyer. O que estraga ali pra mim nessa fase é o desenho do Kieran Dwyer, que eu me habituei. Mas só que a história é melhor do que o desenho, então... É meio duro, assim, é meio Robin Liefeld, assim. Sim. Um pouco, não nem tanto. Ele é melhor. Um pouco piorado, cara. Por causa das achuras no rosto e tal. Mas o storytelling dele não é ruim. Não, mas enfim, esse é outra visão de Capitão. Aí lá pela edição 400 e pouco, lá quase na 410, por aí, entra o Mark Waid. Mark Waid, que a gente já falou. Que nós já falamos do vídeo do Mark Waid. Aí entra a Cooperação Renascimento e o Homem Sem Pátria. Homem Sem Pátria, ou seja, tu vê que o Capitão, o conceito de Capitão América, o cara, ele vai contra o governo. E aí já era Clinton. Sim. Aí já era Clinton e aí ele pega e ele mesmo sai, ele não vira nômade, não vira capitão. Não. Ele simplesmente ele entrega o escudo, entrega tudo. E aí ele age na clandestinidade junto com a Agente 13. Sharon Carter, a Agente 13, no caso. Então assim, dentro desse pequeno run antes do Heróis Renascem, Heróis Renascem esquece Heróis Renascem. Não, esquece até o Heróis Retorno. Porque o Heroes Return também não teve tanto impacto nisso que nós estamos falando sobre o Capitão América. Dentro desse Homem Sem Pátria e o Operação Renascimento, que devolve o Capitão, ele passa por um monte de história ruim, pós-World, o soro super soldado deteriorou. Antes disso, uma armadura ridícula. Enfim, isso aí tu esquece. O que nós estamos falando é do conceito. Aí passa isso de novo. Aí nós vamos entrar na fase do Brubaker. Que aí o Brubaker resgata parte do World, aí ele resgata coisas do próprio Mark Waid. Faz coisa moderna também, tá? Né? A fase do Brubaker é primorosa até após a morte do Capitão ali até. O retorno não foi ele, tá? O retorno não é ele que escreve, é coisa editorial. Até metade do Buck e Capitão eu gosto. O problema é o final. Aquela coisa ali, eu vi uma entrevista do Brubaker também, ele falando, quando era criança, se é verdade ou não sei. Pode ser uma lenda. Sim. Pode justificar a história. Ele chegou numa banca assim, criança, aquela edição em que o Buck morre. Mas isso não existe. Ficou subentendido que ele morreu. Não, peraí. Então eu posso contar que ele não morreu. Exato. Essa é a grande sacada. Aí ele traz o conceito repaginado da Guerra Fria, com dois personagens icônicos, que serviu de base para o filme, que foi muito bem explorado. A história é melhor, o filme é bom. A história é bem melhor, claro. O filme é bom. Mas assim, a questão é, o Capitão ele é retratado por diversos escritores em outras épocas, mas sem perder a essência daquilo que ele foi criado. Então assim, como eu disse o Juliano, o cara ele não é um cara enrolado numa bandeira, gente. Ele é muito maior do que aquilo ali. Ele é realmente um personagem maior até do que o próprio Thor, desculpa, não. Porque o Thor, ele simboliza, tanto é que o Thor segue ele. É o único mortal que ele segue. Como ele falou, o Thor, uma fala do Thor. Em Asgard, o poder de Odin, a coragem, não esqueci do Thor, mas a coragem do Capitão América. Não, é o único homem. Thor é pouquinho. Na história do Frank Miller, da queda de Murdoch, quem é que um homem que comanda, um deus que comanda as tempestades. Aquilo ali é muito foda, cara. O desenho do Mazzucchelli ali é sensacional. Muito foda. Então assim, só para concluir, o Thor, ele representa o quê? Representa a mitologia, aquilo que o Stan Lee criou, e tal. É um ápice em relação à divindade. Mas só que o ápice do ideal do ser humano não é o Batman. O ápice do ideal do ser humano é o cara... É o ápice do ser humano psicopata. Tanto que o Guerra Civil, pra quem gosta do Guerra Civil, eu era Team Cap, cara. Por quê? Porque ele foi contra a questão do governo manipular. Isso o Mark Miller pelo menos fez certo. Sim. Não posso falar mal. O problema é o final, né? Mas aí é a questão da minissérie. Ele questiona o establishment e no final volta pra voltar ao establishment. Exato. Não, a Marvel faz lógico, é lógico. Sim, porque ela é lógico também o Homem de Ferro assumir. Sim. Mas vai escrever um universo depois em que o pessoal contra vence. Sim. É estranho, né? Ia ser estranho. Sim. Tinha que acabar com o Capitão perdendo.
mas não do jeito que perdeu. E outra, segunda sequência, as duas únicas sequências. A primeira é essa, e a segunda sequência que eu gosto dentro do Guerra Civil, pra não dizer que é tudo ruim, é justamente o Justiceiro, cara. Não, contra ti eu não levanto a mão, velho. O cara, ele é um sociopata funcional. Vê que o Justiceiro é foda. Aí ele pega e diz, não, reage, tu é louco, tu matou, não sei o quê. Não, contra ti eu não levanto a mão. E são duas coisas diferentes. Porque apesar de retcon, o Justiceiro ele nasceu no Vietnã, velho. Ele não nasceu no Iraque. Tá? E o Capitão é da guerra. Temos que fazer uma coisa sobre o Justiceiro. Não, também. Mas isso é uma ideia para outro vídeo. Borne, cara. Temos que falar disso. Então assim, ó, entendam. Capitão América é muito mais do que Capitão Hydra. Capitão América não interessa quantas vezes ele enfrente Caveira Vermelha, quantas vezes ele enfrenta o Barão Zemo, quantas vezes ele enfrente, ele rejuvenesça. Ele deixa de ser o Capitão. O que interessa é o ideal. Ele é foda. Tá? E Steve Rogers é do caralho. Aquela história do anual contra o Wolverine, sensacional. Capitão América anual 8. Mike Zack de novo. Aqui, Capitão América na abril 113. Isso. Muito bom mesmo. É bem não tem que falar. Tem um posto desse tamanho pela capa. Veio junto com uma revista. É uma revista pôster. Isso. Tá, era isso. Deixe seus comentários. Tá? Branco, Thiago, Vinícius, vocês aí que nominalmente as pessoas gostam ou não gostam do Capitão. Vai lá na biblioteca lá do Paulo Coelho e baixa. Né? Vai lá e pega os gibizinhos pra ler. Tá? Fica a dica. Um abraço.